E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. E se você chegou agora na nossa última aula do ano e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? E um prazer, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para aulas digitais do Recife. Mas se você chegou nessa última aula, não se preocupa, porque ano que vem tem mais e vocês podem também acessar todas as aulas que a gente construiu e trouxe aqui para vocês durante esse ano letivo, né? Fazendo aí uma retrospectiva, maratonando nossas aulas e já se preparando para o ano que vem, quando chegar no 7º ano, já pegar aí outros conteúdos, né? E tá preparado e preparada. Então, fiquem aí super à vontade, porque hoje a aula tá massa. Inclusive, é uma continuação. Nós temos aí hoje a segunda parte sobre práticas corporais de aventura, mais especificamente falando da modalidade skate. Então, a gente vai ver vídeo hoje, vai entender um pouquinho mais como funciona. Mais uma vez, se você chegou agora, daqui a pouco eu vou colocar também um QR Code para que você consiga acessar essa aula e não fique de fora, né? Nem perca esse comecinho aí do conteúdo, tá bom? Então, começando a nossa aula, agradeço como sempre o trabalho maravilhoso e a presença hoje da nossa ilustre Késia, né? Que está aqui fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, você que está aí nos assistindo, tem a oportunidade de aprender tanto sobre educação física como sobre Libras. Então fiquem à vontade aí para desfrutar desse novo conhecimento, né? E além da nossa querida Késia, eu estou com ela, que está pronta ali, com os cabelos ao vento, né? Linda, loira e maravilhosa, com seus comentários super pertinentes para a nossa aula, nossa querida professora Carol. Olá, professor Heleno! Olá, gente! Chega mais aqui para essa aula de Educação Física que o professor Heleno faz com tanto carinho para todos vocês. Eu adoro estar aqui comentando, né, falando nas aulas dele, ele sabe disso. Então, hoje a gente vai ver o que? Esportes de aventura, práticas corporais de aventura, gente. Skate. Eita, hoje é radical o negócio aqui, viu? Porque dá para fazer muita coisa com skate. É impressionante. Então, já estou aqui no chat aguardando a sua comunicação aqui com a gente, né? Fala o que é que você está achando, tira suas dúvidas, tá certo? Que eu passo tudinho para o professor Heleno também, tá? Então, vamos lá, né, prof? Vamos embora. E aí, como eu prometi no começo da aula e comentei com vocês, né? Está aí na tela o QR Code da aula anterior. Então, se você perdeu, né, não estava nos assistindo por qualquer que seja o motivo, fica aí o QR Code para que você possa acessar a aula. E aí, qualquer dúvida, né, vocês podem colocar o comentário lá no vídeo do YouTube, que eu sempre fico de olho para trazer para cá a dúvida, né, e responder também os comentários de vocês. Essa interação é muito importante. E falando em interação, nós temos o aplicativo aí do Educa Recife, né, uma plataforma criada pela prefeitura para que vocês, estudantes da nossa rede, possam se comunicar com a gente durante as aulas, né, ao vivo. Tanto aí vocês podem ver as aulas ao vivo no aplicativo, como assistir depois no repositório. E o melhor de tudo é que não consome dados de internet do seu celular, muito menos você paga por ele, né? Um aplicativo gratuito aí, ó, de mão beijada para vocês usarem. Então, o Cleitinho já jogou aqui o QR Code também para facilitar caso você esteja nos assistindo aí pela TV, né? Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer o download. E falando em TV, de repente você está nos assistindo aí pela TV Nova, em qualquer lugar desse mundão, seja na sua casa ou, né, aí tomando um cafezinho, esperando uma consulta. Então a gente entra em tudo que é ambiente aí para falar com vocês. E o importante é que vocês consigam nos assistir tanto agora como depois através do nosso canal do YouTube. Esse canal serve principalmente para vocês que não são estudantes da nossa rede, mas querem interagir com a nossa aula,
querem tirar dúvida, mandar sugestões, então é só ir lá no canal Educa Recife, tem as playlists lá, tem um QR Code aí na tela também, então ou você coloca na barra de pesquisa ou acessa o QR Code. E aí nas playlists vocês podem tanto assistir as aulas do 6º ano, como já pegar uns spoilers aí, né, do 7º ano, do 8º, e aí se você é um adulto, tem lá aulas para aula de educação para jovens e adultos, educação infantil, tem para tudo que é gosto. Vocês podem maratonar aí várias aulas, vários conteúdos de diferentes componentes curriculares da nossa rede. Tá bom? Então vamos embora para o nosso conteúdo, porque os avisos já foram dados. E aí a gente vai continuar falando aí sobre essa... como é que aconteceu essa evolução do skate, né? Como é que ele surgiu? E aí eu já vou lembrar para vocês que o skate, ele surge através dos surfistas, né? Que queriam lá fazer a prática do surf, e aí o mar não estava muito favorável, né? O mar tem suas épocas para os surfistas, vai dizer skatistas, ó. Mas para os surfistas, então eles disseram, que tal a gente pegar aqui e tentar fazer um rolê ali na rua, né? Então como é que a gente faz essa interação? Como é que a gente consegue transformar essa prática em uma outra que a gente possa fazer em uma área diferente? E aí eu já trago para vocês também a lembrança de que as práticas corporais de aventura, elas são diferenciadas também, né, pelo o local onde essa prática acontece. Então, o surf, que a gente está usando aí como exemplo, por ter dado origem ao skate, ele é praticado apenas na área natural, porque o surf é lá na praia, né? Embora já existam hoje em dia piscinas com ondas, né? Hoje é e tudo chique o mais. negócio, né, prof? Então, essa galera pode treinar, inclusive em cidades, né, que não tem um mar, né? E aí tem essas praias improvisadas, né? Porque eles não chamam nem de piscina, eu acho, Sim. né? É como se fosse uma praia artificial, né? E eles utilizam aí para treinar onda, né? Igual as pessoas que também estão em esportes que precisam da neve, né? Para poder exercer o esporte. Sim. Então, tem muitos locais que não são locais onde neva, mas que tem as estruturas, né? Que imitam. Então, é bem legal isso aí. Exatamente. A professora Carol trouxe até pontos importantes aqui, como eu digo, né? Ela sempre traz os pontos aí. Essa questão da neve. Existem algumas práticas que são feitas fora do nosso país, e vocês sabem, né? Que aqui eu sei que vocês são ligados e ligadas aí nas aulas de geografia sobre clima, né? Sobre Verdade. os ambientes. Então, vocês sabem que aqui a gente tem um clima muito quente, né? No Brasil, de uma forma geral, em quase todos os lugares, a gente tem muito calor e a gente não tem neve, né? Vez ou outra lá pro lado de Gramado. Vez ou outra, aqui, né? no sul ainda dá uma nevada, né? Mas é uma exceção dentro do nosso país, né? Porque o clima lá na região sul já é subtropical, né? Não é tropical igual o resto do país, então assim, já fica bem diferente, né? Mas é isso, né, que o professor Helena está dizendo. É importante, porque tem muitos atletas, se ele tem já quem apoia ele, né, financeiramente, ele consegue até ir treinar em outros países, Sim, né? sim. Mas se o atleta ainda está naquela dificuldade, porque é muito difícil o patrocinador, né? Com certeza. É muito difícil você ter um patrocinador, você ter quem te ajude, né? E às vezes o patrocínio é mais para os materiais, né? Para ter como iniciar o esporte. Isso. Não é para você ir morar fora para poder treinar, né? Então, existe aí uma diferença de patrocínio que faz com que você fique restrito às vezes, né? Então, quanto mais você treina, se dedica e consegue ir ganhando competições, aí você vai chamando atenção para si próprio, né? E vai conseguindo patrocínio e aí chega nesse nível de conseguir morar em outros países para poder treinar, né? Treinar, exatamente. E ainda assim continuar representando o nosso país. Então, essas práticas elas podem acontecer na área natural e na área urbana. E aí também tem modalidades que acontecem nas duas áreas, justamente porque a gente tem hoje em dia essa construção, né? Aí temos
construções de locais onde tem o gelo, né, para se praticar. Então tem locais onde se constrói para fazer escalada. Vocês já podem ter visto aí em shoppings, em aniversários. Inclusive nas Olimpíadas tem lá a montagem de locais para práticas e para modalidades que fazem parte dessas práticas corporais de aventura, que são construídos especificamente para essa competição, né? Então o ambiente é alterado para que essa prática aconteça. E aí, voltando para o assunto do skate, nos anos 60, o skate ele era chamado de sidewalk surfing, né? Porque tem essa ligação com o surf, como eu falei para vocês, que na tradução aí pro português é o surf de calçada. Então, rapidamente, essa prática se espalhou por todos os Estados Unidos, né? Então, lá é o país pioneiro, né? O local onde surgiu. E aí se espalhou. E o primeiro campeonato de skate aconteceu em Hermosa Beach, lá na Califórnia, no ano aí de 1963. E quem venceu foi Larry Stevenson. Eu acho que é assim se pronuncia o nome dele, né? Então foi o cara aí, o primeiro campeão dessa competição aí do skate lá nos anos 60. E aí eu sempre digo pra vocês, pensem que são épocas diferentes. Assim como na história, que vocês estudam também na escola, aconteciam coisas naquela época e hoje se transformaram, no esporte também era assim. Quando as práticas começaram, elas tinham uma característica, uma forma de acontecer. E aí, com o passar do tempo, com a criação das instituições e a evolução das regras, das manobras, elas vão mudando a característica, né? Elas continuam com a sua essência, mas essas características elas vão mudando e vão ganhando uma nova forma, né, não, professora? Isso acontece com todos os esportes, né? A gente tem aí, por exemplo, o vôlei, que há uns 20 anos atrás, se eu não me engano, né? Por aí, assim, os pontos não eram corridos, os pontos do set, né? Como é hoje. Um jogador, né, de um time lança a bola, faz um ponto como é que é? Um ace, né? Um ponto de saque. Aí, antes, não ia fazer ponto, ele ia ter vantagem. Então, né, é uma loucura, né, esse negócio, né? Aliás, de saque até poderia, mas se o ataque voltasse, né, se voltasse para a defesa e eles fizessem o ponto, aí era vantagem e continuava. Era uma loucura, assim. E para deixar o esporte mais dinâmico, né, foram se mudando essa maneira de se jogar, né, todas as características daquele esporte. Então, com o skate não é diferente, né? Todos os esportes sofrem, ao longo do tempo, essas modificações para que vá ficando mais fluido, né, o esporte. É interessante isso. E porque vai ganhando público, né? Com o passar do tempo também, a gente teve aí a tecnologia aumentando, então a transmissão esportiva, a forma com que o esporte ele é televisionado, ele precisa, né, ser mais dinâmico, até porque a TV tem uma programação, igual vocês nos assistem aqui, com uma programação certinha. Para o esporte acontecer, ele precisa ter um tempo, uma estimativa de tempo ali, para que a programação da TV ela esteja bem alinhada. Então, tudo isso vai fazendo, né, essa questão da mídia e esporte aí já é um outro assunto maravilhoso, mas é para vocês entenderem que toda a evolução da humanidade influencia nessas características do esporte também. Então, ó, o grande acontecimento aí depois da década de 60, né, já entrando em 70, esse grande acontecimento foi a invenção das rodas de poliuretano, né? Porque antes as rodas dos skates eram de ferro. E aí eu falei na aula passada sobre a questão de ter muitas quedas, né? Muitos acidentes, as pessoas se machucavam. Então, a prática começou a ser marginalizada, as pessoas começaram a criticar muito o skate por causa desses acontecimentos. E aí, essa criação, que foi exatamente em 1972, revolucionou o skate, porque fez com que essa prática não fosse mais tão perigosa, né, entre aspas. Essa invenção aí deu ao skate um enorme impulso para que ele definitivamente, né, aí se consolidasse como um esporte popular. Então, para fazer com que mais pessoas praticassem, mais pessoas
adentrassem no mundo do skate. E aí, outro boom, assim, que aconteceu, né, foi criando aí, no início do skate moderno, com as modalidades, né? Então, essa criação das modalidades, essa divisão de como elas acontecem, o local e as características, deram esse boom também, né? Então, nós temos aí a criação do slalom, do downhill, o freestyle e o skate vertical. Então, todos esses nomes foram dados já nessa época aí da década de 70, quando as pessoas foram dividindo a prática do skate. E aí, devido à crescente quantidade de praticantes, surgiram diversos locais específicos para a prática do skate, né? Aí os chamados skate parks. A maioria eram particulares. Então foram criadas áreas específicas porque as pessoas andavam pelas ruas, né? E isso também, de certa forma, como era algo novo, você colocar ali um objeto, uma pessoa andando no meio dos transportes, né? No meio dos carros, das motos. Então, isso também se tornava uma prática perigosa. E aí a criação desses lugares, que no começo eram particulares, já deram uma nova cara aí para essa modalidade. Então, já na década de 80, vejam que a gente está fazendo uma linha do tempo, né? Falamos da década de 60, 70 e agora em 80 ele foi caracterizado aí por uma explosão de rampas. E aí, né, as rampas de madeira, onde a gente vê todas aquelas manobras incríveis, foram lá na década de 80. E aí, essas rampas eram construídas pelos próprios skatistas. Então, eles faziam nas ruas, nas praças, nos quintais de casa. Então, devido à crise existente, porque a prática era mais elitizada, né? Como eu falei para vocês, os espaços que foram criados eram privatizados. E aí as pessoas disseram, não, a gente quer popularizar mais ainda, então vamos construir os nossos locais de prática. E aí, ó, exatamente no dia 6 de março de 1999, já pulamos aí a época também, né? Saímos de 80, chegamos em 90, já quase nos anos 2000, né? É aí criada, já tem até um criada aí, foi quase uma americanizada no criada. Então, foi criada a fundação da Confederação Brasileira de Skate. Aqui, então, é quando chega no Brasil essa organização, lá na cidade de Curitiba, que é a capital aí do Paraná. Então, essa criação da confederação faz com que o esporte ele seja difundido no nosso país. Lembra que quando eu falei para vocês, na unidade de esportes, que uma das funções das federações e confederações é fazer com que o esporte ele ganhe mais visibilidade e ganhe mais adeptos, né, às suas práticas. Então, nessa ocasião aí da criação dessa fundação, né, dessa confederação, estavam presentes representantes da Federação de Skate do Paraná, né, a Associação Porto Alegrense de Skate, a Associação de Skate Londrinense e a Associação de Skate da Zona Sul de São Paulo também, junto com mais a Brasiliense e a Baiana, além de outros skatistas profissionais. Então lembra que uma confederação ela é formada por um conjunto de federações, porque a federação ela está ligada aos estados. Então, quanto mais estados têm federações, mais eles se juntam e conseguem ali organizar tudo dentro dessa confederação. Então, âmbitos diferentes, né? Nacional e estadual. E aí, inicialmente, ser skatista não era bem visto no Brasil, assim como não era nos Estados Unidos, como a gente falou na aula passada, né? E aí, em São Paulo, o decreto municipal de número 25.871, de 6 de maio de 88, então vejam que foi construída a confederação em 90, né? Em 99, nos anos 80, lá em 88, foi editado por Jânio Quadros, aí, o então prefeito da esse decreto municipal aí,
ele limitava a prática da atividade do skate apenas ao Parque Ibirapuera, que é um parque maravilhoso de São Paulo, incrível, perfeito. Minha tatuagem é uma foto de lá, inclusive, viu, minha gente? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É minha foto lá no Ibirapuera. Onde estava localizada a sede da prefeitura. Então, eles limitaram ali essa prática para que essas pessoas só pudessem andar de skate lá no Ibirapuera. E aí, protestos, né? A gente reclama de protesto, porque a gente às vezes está no ônibus, né? Ai, meu Deus, porque esse povo está protestando, meu ônibus não vem. Mas é através dos protestos que muita coisa hoje em dia foi alcançada, né? Foi conquistada aí pela população. Então, após os protestos das pessoas que praticavam skate, em 24 de junho de 1988, outro decreto determinou a proibição do skate em todas as partes e quem desrespeitasse, né, seria detido. E os menores de 18 anos, né, aí eram encaminhados para o juizado de menores. Ou seja, naquela época, os protestos também eram combatidos. Então as pessoas foram às ruas para dizer, não, a gente quer. E aí ao invés deles dizerem assim, tá, eu vou ceder a prática para vocês. Eles disseram, não, agora o decreto é esse, se você fizer, vai ser detido. Então eles, ao invés de ceder, deram uma punição maior. Mas, rapaz, que babado isso. Só para depois conseguir aí, né, através de mais luta, eles conseguirem que essa prática fosse liberada. Que aconteceu aí exatamente 6 meses depois, por uma mulher. Eita, maravilhosa. Né? A querida Luísa Erundina, que foi eleita prefeita de São Paulo. Então, quando o Jânio saiu, ela entrou lá e fez, não, peraí, vou liberar esse negócio. Ou seja, ela foi aí mais inteligente, digamos assim, né? Que foi lá e liberou a prática. Até porque, imagina se ela não tivesse liberado, hoje em dia a gente não teria a nossa fadinha maravilhosa aí, representando o nosso país. Tá? Então, ó, atletas brasileiros que viriam a ser considerados fenômenos mundiais de esporte começaram a brilhar já na década de 90, como aí o Bob Burnquist, nomeado melhor skatista do mundo em 1997. O Bob Burnquist, ele ainda exerce, Sim. né? Ele é um fenômeno, assim. Inclusive, ele construiu uma rampa gigantesca, que tem até uma passagem de um lado para o outro, tem um vão entre as duas rampas. Na casa dele nos Estados Unidos, é babado esse Bob, viu? O Bob é danado. Ele é. E aí, ó, já nos anos 2000, e aí já tá um pouco mais próximo, né, de vocês, uma pesquisa do Datafolha, que é aí uma empresa que faz algumas pesquisas, né, vocês já devem ter ouvido falar, mostrou que já haviam aí mais de 2,7 milhões de brasileiros skatistas. Vejam quanta gente né? Aí me diga se aquela proibição antes fazia sentido. Não fazia, né? Sentido. E aí, em 2010, ou seja, 10 anos depois, segundo o mesmo instituto, eles refizeram a pesquisa, né? Esse número subiu para 3,8 milhões. Então, em 2015, 8,5. Vejam a quantidade, né, que a gente consegue subir aí de praticantes. Por quê? A partir do momento que se tem um investimento, que é construído locais, né, que o acesso a essa prática ela é ali mais oferecida, as pessoas começam a praticar. É tanto que nos compás daqui do Recife, né, a gente tem pistas de skate, que é justamente para dar esse acesso mais seguro a essa prática. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, professor, que é importante, né? Junto com a evolução dentro do próprio esporte, né, dentro do próprio skate, como a divisão aí em modalidades, porque cada modalidade ela vai exigir um ambiente um pouco diferente, né, daquele, manobras diferenciadas, né, que é isso que vai fazer com que diferencie dentro do próprio skate. Também queria falar sobre as mudanças que vieram em
em estrutura, em mudança de materiais, né, do próprio skate, né, como você falou, da roda, que era de ferro, depois começou a ser fabricado um plástico diferente. E existe isso em outras modalidades também, né? A bike, por exemplo, a bicicleta, ela cada dia está mais leve, mais aerodinâmica, né, para ajudar aí no esporte, né, no desenvolvimento do esporte, né, para que seja mais fluido e tudo mais. Eu acho isso o máximo. E tudo isso vem junto com o desenvolvimento tecnológico da própria sociedade, né? Com certeza. É importante também E frisar aí, para isso. ajudar nas manobras, né? Ficar um Exatamente, negócio mais... tudo para ajudar nas manobras, para deixar o atleta mais ágil, mais rápido, né? E as rodas, inclusive, né, também Sim. das bicicletas, né, cada vez mais finas, né, mais, olha, gente, é babado. E aí, o skate chegou nas Olimpíadas com duas modalidades, que é o skate park e o skate street, que é diferenciado justamente, como a professora Carol falou, aí pela forma com que ele é praticado, então de acordo com as suas manobras, né, o seu local. A própria e estrutura tudo do bonitinho. local, né, Exatamente. prof? Porque tem umas barras, tem isso, tem aquilo para imitar, por exemplo, o street é de rua, né? Então, Isso, para imitar a rua. como é que a rua é organizada, né? Então, eles fazem toda uma construção ali do local, é bem legal. Exatamente. E nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Não. Então, já vamos nos despedindo. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou andar e a câmera vai chegar aqui pra gente, pra eu vir junto com a professora Carol me despedir de vocês. Oh, fim de ano aí, né, gente? Ó, foi um prazer enorme participar aqui com o professor Heleno esse tempo todo. Eu adoro esses assuntos que ele traz aqui pra gente de educação física. Um beijo enorme para vocês, um ótimo final de ano para todos. Então, fica aí a dica para você, né? A nossa aula acabou, mas vocês podem pesquisar sobre o skate aí à vontade, ver mais vídeos, né? Como é que ele funciona e entender melhor. Eu espero que esse ano tenha sido bem construtivo para você que nos acompanhou. Então, Késia, muito obrigado. Cleitinho e Isa que estão ali no estúdio fazendo tudo isso acontecer. Para vocês, boas festas, descansem nas férias, vejam vídeos, estudem, façam o que vocês tiverem vontade. E ano que vem a gente tá junto, se Deus quiser. Um cheiro e até a próxima.